Eu gostaria de fazer aqui um comentário a respeito de uma situação que ocorreu a semana passada e que foi motivo, inclusive, de manchete no Jornal Popular, a respeito da questão da folha de pagamento da Prefeitura, que estaria extrapolada acima daquilo que a lei permite, caracterizando uma situação emergencial e medidas a serem tomadas pelo Executivo com relação a essa situação. E, inclusive, foi colocada no site da Prefeitura esta situação, falando que a Prefeitura estaria com 54,56, utilizando na folha de pagamento. A lei diz que o máximo que você pode gastar com o funcionário é 54%. E o índice prudencial seria 51,3%. Ou seja, acima de 51,3%, já tem que se tomar medidas para que não possa avançar mais esse aumento da folha de pagamento dos funcionários. E nós estaríamos com 54,56%, o que já caracterizaria medidas mais drásticas a serem tomadas para a redução dessa folha, sob pena do prefeito estar incluído na lei de improbidade administrativa. E isso foi colocado, inclusive, no site da Prefeitura. O prefeito Orizando, quando soube, já antes de ser divulgado de forma oficial esse índice de 54,56, criou uma comissão especial para fazer um estudo de como fazer os ajustes necessários para que pudesse baixar essa folha. E essa comissão, presidida pelo secretário de Educação, Ronaldo Martins, tomou algumas providências. E uma delas foi ir até o Tribunal de Contas e lá verificar e levantar todos os dados que a Prefeitura disponibilizava da veracidade desse 54,56. E, felizmente, houve, por parte do Tribunal de Contas, um erro nesse índice, que foi corrigido. E hoje saiu o índice novo, que o Tribunal de Contas mandou para a Prefeitura de Araucária, falando que nós estamos com 51,6, ou seja, 0,3 acima do índice prudencial. É uma medida, é um resultado favorável, porque haveria que se tomar atitudes muito mais drásticas, mas com 51,6 também nós vamos ter que tomar algumas atitudes, o Executivo Municipal, mesmo porque a arrecadação do município vem sofrendo uma queda em função da não participação mais das empreiteiras da Petrobras no recolhimento do ISS. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui que estamos com dificuldade com relação à folha de pagamento da Prefeitura, com esse índice que está não tão acima quanto o previsto, mas que continua ainda acima. E que as medidas vão ser tomadas por essa comissão, que deverá apresentar um relatório no próximo dia 11 para o prefeito Lisandro, sobre qual o comportamento que deverá ser feito para que essa folha possa se adequar e possa, pelo menos, estar no índice abaixo de 51%. Obrigado. Com o próximo inscrito, o vereador Roberto Mota. O senhor tem 5 minutos. Gostaria só de colocar rapidamente a minha opinião, só para não voltar no assunto e não tem necessidade de aprofundar nisso. Eu acho que, assim, muitas vezes o vereador precisa ou tem necessidade de se aprovar um requerimento aqui, que às vezes tem pessoas no plenário, alguma coisa dessa forma. Eu acredito que é possível isso. Mas eu acho que nós poderíamos combinar uma coisa. A partir do momento que o requerimento entrou de última hora e deu discussão, tira da ordem do dia.
Porque às vezes tem requerimento que não há discussão. Uma moção, por exemplo, não tem muito o que discutir. Então não teria problema. Mas o requerimento entrou. Eu acho que o vereador não precisa nem falar no plenário. Vai para o presidente e diz, eu não concordo com isso aqui, porque eu tenho alguma coisa assim, assado, já retira. Só iria para votação aquilo que não tivesse nenhuma, assim, nenhum problema com vereador nenhum, ou com indagação nenhuma. Eu acho que, dessa forma, a gente não prejudicaria aqueles requerimentos que são, assim, requerimentos que não têm muita discussão e, às vezes, o vereador tem a necessidade ou quer que seja votado rapidamente. Outro assunto que eu gostaria de colocar é em relação àquilo que nós já discutimos aqui, em relação ao PROCON, e vou reafirmar e vou pedir novamente ao Executivo que coloque essa lei, que já é válida, ela é aprovada, e é um projeto que da minha autoria, depois veio na gestão do Lisandro um outro projeto que adequou ao PROCON a realidade e que foi revogada aquela minha lei anterior, mas não tem problema nenhum, não tira os meus méritos em relação a isso, mas o que eu gostaria é que se colocasse em prática. Eu li, por exemplo, uma matéria que a Caixa Econômica Federal, e não é só a Caixa, todos os bancos fazem isso, a venda casada, que o Código de Direito do Consumidor proíbe a venda casada. Você vai fazer um financiamento, já está apertado, ferrado, para não dizer outra coisa, e daí diz o seguinte, agora tem um seguro, tem uma coisa, tem outra, é aquela venda casada que é uma sacanagem. Previdência, não sei o quê, Caixa Cap, Ouro Cap, quando é no Banco do Brasil, e o cara já está ferrado. Se ele quisesse aquilo ali, ele teria ido lá atrás disso. Não, ele foi fazer um financiamento porque já está em dificuldade. Então, essa venda casada, ela é proibida. E o PROCON tem essa forma de trabalhar, não só atuando nos casos concretos que ocorram esse tipo de atitude, mas também fazendo uma divulgação. Outro assunto que o PROCON pode fazer, uma orientação assim muito grande em relação ao tempo do atendimento bancário. Passou de 20 minutos, gera dano moral, as pessoas que têm entrado no judiciário têm ganho em torno de R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, conforme o dano que ocorre. E essas coisas a população não sabe. É um projeto de lei também que da minha autoria já de muito tempo atrás, e que não é porque é de minha autoria, porque já existem centenas de projetos, né, que trata desse assunto. E os bancos ganham muito e prestam um mau serviço. Então, eu gostaria de deixar essas colocações para reafirmar o meu desejo aqui de que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas o que os vereadores estão fazendo? Estão apresentando leis? O que eu digo é o seguinte, seria bom que não apresentasse muita lei e que cumprisse as que já existem, né? E principalmente aquelas que defendem a população e as pessoas, que é o trabalhador que paga impostos, paga uma série de coisas e que ganha, às vezes, pouco, né? E que precisa do poder público para fazer essa defesa. Então, seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pela colaboração no tempo. Com o próximo inscrito, o vereador Paulo Horácio. O senhor tem 5 minutos. Obrigado, presidente. Obrigado, os colegas vereadores. Aqui, sem querer, em respeito absoluto aos vereadores que se manifestaram democraticamente contra, não contra o pedido, mas contra talvez a forma, né, ou a materialização, mas eu não abro mão da minha defesa aí, regimental, porque é previsão no regimento interno, nessa fórmula. Aguardo aí a decisão do presidente, que cabe a ele com relação a isso, essa questão de ordem, quanto ao manuseio do instrumento mais adequado, que eu fiz o estudo e acredito ser o mais adequado porque no regimento, os vereadores, nós temos que fazer uma interpretação
coerente com o caput do artigo. Então, quando ele trata da indicação, na indicação está lá albergado a questão de se propor política pública para o município, seja no momento da indicação, ou seja depois no futuro com relação à alteração de projetos de lei, assim que seja. Eu vou continuar nessa linha e vou defender também o meu posicionamento e respeitar absolutamente todos os requerimentos dos colegas de maneira possível que puder albergar nas indicações outros requerimentos, não só dos outros colegas, mas também que eu tenho nas minhas andanças pelo município e nas reuniões. Então, era essa defesa da indicação, é um dos instrumentos previstos no regimento. Mas eu gostaria aqui falar brevemente, porque na semana passada, fazendo uso do plenário, aqui eu gostaria, os vereadores aí mais ligados à base do prefeito, o Ismael, o nosso líder do governo, aí, o Josué, que levasse ao secretário Clodoaldo, porque eu fui induzido a um erro numa fala que fiz na semana passada, com relação a uma justificativa que recebi de um estagiário que havia sido exonerado, demitido da prefeitura, e com a desculpa, Josué, de que seria uma contenção de gastos causada por uma emenda na época do vereador Clodoaldo, aqui na casa, no passado, quando ele fez uma emenda ao orçamento da prefeitura, do projeto de lei encaminhado pelo prefeito da época, ele fez uma emenda e levantou mais ou menos em torno de 10 milhões de reais para destinar à Secretaria de Obras. E eu fui induzido, de certa forma, a um erro, e peço aqui, eu não diria uma desculpa, porque, na final de contas, eu não cometi assim, nenhuma questão pessoal para o secretário, mas que, na verdade, dos recursos que o secretário alocou no orçamento, não retirou nenhum centavo da educação e nenhum centavo da Secretaria de Gestão de Pessoas, que é essa informação que eu teria tido. E o secretário, hoje, conversei com o secretário de Educação, hoje o professor Ronaldo, ele teria me dito que houve os cortes, sim, com relação a estagiários, mas que ele teria sido vitimizado por um corte de 700 mil reais no orçamento, que tinha uma previsão, ano passado, gastou em torno de 900 mil reais com estagiário, que esse ano ele só teria 200 mil. Não procede, porque eu fui ver a questão da lei do orçamento, e realmente ainda consta lá os 900 mil reais que ele poderia contratar com estagiário. Mas acredito, por uma questão de contenção, por essa queda na arrecadação, o secretário, como uma pessoa prudente, pelo que demonstrou hoje na reunião, também está se evitando fazer essa contratação de estagiários para reposição, mais para fazer uma economia, para se preparar para o que vem pela frente. Era isso, presidente, senhores vereadores, então que levasse ao vereador Clodoaldo, que ele não fez, em nenhum momento, retirou dinheiro da educação e nem da Secretaria de Gestão de Pessoas. Obrigado, vereador. Também quero participar. Pode cronometrar aí, sim. Quando o vereador Josué, né, usou a sua palavra, falar a questão do índice, né, eu, pouco antes de começar a sessão, o prefeito Lisandro me ligou, né, todos os senhores vereadores, a plateia que está aí, já está ali, hoje à noite mesmo, está tomando uma medida na questão de diminuir os gastos, quanto ao pessoal que fazem parte das comissões, tá? Que ela é composta por cargos comissionados. A partir de amanhã, ele passou isso aqui para mim, pediu para mim que passasse aos senhores que estão aqui hoje presentes, os que acompanham pela internet, né, e aos vereadores, que a partir de amanhã não se faz mais parte das comissões cargos comissionados. Tá? E também que quer reduzir o valor de cada comissões, reduzir o valor de custo de cada comissões, e mais, uma única pessoa fazer parte de uma comissão. Aliás, uma pessoa fazendo uma única comissão, que hoje existe, né, existiu, às vezes a única pessoa fazer parte de uma ou duas ou até 3 comissões, né? Então, ele me passou isso aqui, para passar esse recado, que a partir de amanhã, hoje à noite está tomando as providências, que a partir de amanhã vai se passar a fazer parte das comissões efetivos e não mais cargos comissionados. Uma única comissão será para cada pessoa, né? E reduzir em questão do valor de cada comissão, né?
Então é isso. Eu quero agradecer a presença de todos, né, da imprensa, autoridades, ao Ney, que voltou a cobrir, né, Ney, nossos trabalhos aí, nos apoiar, muito bom, né, ao Valdiclei, ao Joey, né, e a todos da imprensa e autoridades, as senhoras e senhores, eu agradeço a presença de vocês. Sobre as bênçãos e a proteção de Deus, declaro fechada e encerrada a presente sessão.